Muito bem. E é justamente esse tema que me traz aqui hoje. Tem aí. Presidente, antes de iniciar o meu pronunciamento, gostaria de fazer um requerimento que a TV Assembleia tanto coloque o nosso e-mail ali nos caracteres, quanto o nosso Twitter e o nosso Instagram, para que a população em casa, nos caracteres ali embaixo da imagem, Ok. que não está aparecendo nem o nome do parlamentar, o partido, o e-mail e as redes sociais, especialmente. Seria deputado Davi Maia, DEM, aí coloca Isso. O nosso e-mail da Assembleia, para que a população possa entrar em contato, o nosso Twitter e o nosso Instagram, porque eu acho que demonstra o nosso posicionamento perante a sociedade. Ótimo, deputado. Outra pauta que me traz aqui, presidente, foi um requerimento meu sobre a L210, que liga a Atalaia, passando por Capela, Cajueiro, Viçosa, Paulo Jacinto, Quebrangulo, chegando a Palmeira dos Índios, pedindo ao governador que, encarecidamente, que ele tome providências. É uma estrada que não possui área para encosto do carro, está totalmente deteriorada, cheia de buracos, suja, pedindo que o DR, por favor, faça uma intervenção com urgência nessa estrada. 2 minutinhos para a gente já resolver isso. Seria assim? Isso. Deputado Davi Maia, Democratas. E aí, adicionando as redes sociais, o Instagram e o Twitter. Dos deputados que tenha. Pronto, aí fica... Aproveitar o momento para nós informarmos ao departamento jornalístico da Casa, as informações que o deputado Davi Maia encaminhou, quem tiver, óbvio, né? Não, fica o e-mail, já fica como padrão. E aí vai, me ajude que eu sou... O Twitter e o Instagram, que são as redes mais comuns. Okay, obrigado. Exatamente. Obrigado pelo pronto atendimento, presidente. Gorete. Competência aqui, pessoal. Muito obrigado também. Mas, reiterando, presidente, pedir que o governador interceda urgentemente pela manutenção dessa via tão importante para a nossa região, para a região do Vale do Paraíba, especialmente fazer a limpeza, vai chegar o período de inverno e já estamos com buracos, enquanto chegar o inverno, como é que vai ficar? Mas, presidente, o que me traz aqui hoje é um tema muito importante. Como liberal que sou, defendo o porte de arma do cidadão. E nesse final de semana, agora, durante o Carnaval, ia ocorrendo um acidente, graças a Deus não ocorreu, no distrito do Sítio Salgadinho, que fica entre Bom Conselho e Palmeira dos Índios. Um cidadão com o nome agropecuarista, seu José Genivaldo, seu filho Wagner Canuto, puderam salvar a sua família, porque tinham uma arma em casa. Esse cidadão já tinha sido assaltado há 6 meses atrás, se preparou, e quando os meliantes vieram para sua casa, deputado Gilvan Barro, ele já respondeu com chumbo. Conseguiu matar conseguiu derrubar 2 meliantes, 2 bandidos. Conseguiu salvar a sua filha, que ia ser vítima de um sequestro. Isso é a maior pura prova que o homem do campo, que o cara que está lá no sítio, precisa da porte de arma. O que ele recebeu, Cabo Bebeto, foi ter que ir na polícia e ter sua arma apreendida pela polícia. Então, eu quero mostrar aqui, que fique registrado nos anais dessa casa, presidente, a importância que é o cidadão de bem, o homem de bem que quer defender a sua família, ter a liberdade, a sua legítima defesa, ter a liberdade de proteger o seu patrimônio e a sua família. Eu queria aqui deixar a minha homenagem ao senhor José Genivaldo Alves Cardoso, lá do Sítio Salgadinho, lá entre Bom Conselho e Palmeira dos Índios. Entre Estrela, deputado Angela Garrota ali está reivindicando a posse. Mas eu quero deixar aqui a minha homenagem a ele, e que isso sirva de exemplo para o país que passa por esse momento de discussão da legalização do porte de arma, da legalização da posse de arma. Em 2005, a população foi às ruas. A população disse por 64% que era contra a proibição da venda de arma, que era a favor que o cidadão andasse armado. Isso não foi respeitado pelo governo petista que aí passou. E a gente sabe, presidente, que isso partiu de Alagoas. Infelizmente, isso partiu de Alagoas. Nós queremos que o cidadão de bem seja respeitado, que o cidadão de bem tenha o direito à sua liberdade e à sua proteção.
por isso fiz questão de vir aqui hoje. E amanhã é Dia das Mulheres, e eu fiz questão de fazer uma pesquisa, sabe, presidente? No meu guru que eu sigo, Bené Barbosa, que é quem mais defende o armamento da população, tem uma pesquisa que está lá no Instagram dele, no Twitter dele, da Rap Victimization, em 26 cidades americanas, deputada Jó, para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que mostrou que apenas 3% dos estupros se concretizam quando a mulher está armada e reage. Ou seja, 97% não acontece, porque o meliante tem medo. Simplesmente por isso eu não defendo que todo mundo saia por aí se armando, mas quem quiser se armar, o cidadão de bem, que tiver o interesse de proteger a sua vida, a vida da sua família, como bem fez o seu José Aguinaldo, diz a deputada Ângela agora que é de Estrela de Alagoas, então vou corrigir. Como bem fez o José Aguinaldo, a filha dele foi sequestrada, presidente, José Genivaldo. A filha dele foi sequestrada e ele perseguiu e conseguiu salvar. Conseguiu assassinar 2 que iam entrar na sua casa. Então queria que a justiça, ao invés de dar trabalho a um cidadão desse, ao invés de ter tomado a arma dele, esse cara devia ser homenageado pelo Estado. Matou Estou aqui 2. hoje, abri uma parte aqui ao deputado... Deputado Davi, ele matou 2, em legítima defesa. Matou 2, bem corrigido, senhor presidente. Abri aqui uma parte ao deputado ao deputado Bebeto. Bom, deputado Davi Maia, parabéns pela observação do caso. Deputado Gilvanzinho, obrigado por ter aberto a palavra a mim. Seu José Genivaldo foi preso por ter defendido sua família, né? Graças a Deus, a família bem, ele foi baleado ainda, o filho também, mas matou 2 vagabundos, né? 2 assaltantes. Eu costumo dizer, presidente, que eu espero um dia alcançar o Brasil, que toda vez que um cidadão pedir que seja instalada na casa dele uma energia, que venha aquele relógio, ele receba, junto com essa energia, uma espingarda 12 de repetição, né? Para que ele possa defender sua família, seu patrimônio. A gente sabe que uma arma longa é uma arma que dificulta o crime passional, porque ele, ao discutir com alguém na rua, ele tem dificuldade em esconder essa arma, né? Para poder, de repente, no momento de cabeça quente, ele agir e se arrepender. Mas que nesses casos funciona muito bem. Uma 12 de repetição no sítio, num apartamento, numa casa, na mão de uma pessoa de bem, pode de repente eliminar 2 bandidos, como foi o caso do seu José Genivaldo. E quero dizer aqui à família dele, se alguém estiver assistindo, se ele precisar de advogado é por minha conta, viu? Eu não vou poder dar munição nem outra arma, porque é crime ainda. Mas se pudesse, eu lhe daria outra arma e mais munição. Mas o advogado não é crime, meu gabinete está à sua disposição e a sua família para lhe defender, que queria eu que isso acontecesse mais vezes. Mais homens de bem conseguissem defender sua família e menos bandido conseguissem cometer os crimes que eles são dispostos a cometer. Seu José Genivaldo, parabéns, viu, o senhor e seu filho, que tiveram coragem de defender seu patrimônio, sua filha, que eu imagino o que é que poderia ser feito num sítio, numa fazenda, com 2, 3 elementos, rendendo uma família, com uma criança, com uma mulher dentro de casa, que eu já vi vários relatos realmente muito complicados. Então eu só queria dizer isso, o homem de bem tem que ter o direito de defender sua família, e cabe ao Estado não só permitir, mas diminuir o preço da arma, o preço da munição, que é um custo altíssimo no Brasil. Não precisa estimular não, é só dar o direito e as condições que todo mundo que queira possa ter, tranquilo? Deputado Davi Maia, muito obrigado pela palavra aí e parabéns pela citação do caso, parabéns. Muito obrigado, deputado Bebeto. Eu mesmo, deputado, nunca quis possuir uma arma, nunca tive vontade, não ando armado. Mas eu acho que o cidadão de bem, o cara que faz todos os testes, que quer possuir a sua, ele tem o direito. E isso a população disse, que ninguém pode ser superior à população no referendo. Infelizmente tivemos um ministro da Justiça, que todo mundo aqui sabe, tivemos um governo do PT, que todo mundo aqui sabe, que queria desarmar. O Hugo Chávez fez isso na Venezuela. Olha aí o problema e a crise agora que a Venezuela está. A polícia e as milícias todas armadas. E a população de bem sendo acuada e tendo que fugir do seu país. Deputado Gilvan Barros, por favor. Senhor presidente, deputado Davi Maia, senhores deputados, senhoras deputadas, eu gostaria de parabenizar pelo pronunciamento, porque muitas vezes, quando acontece um caso dessa forma, a vítima passa a ser criminoso e os criminosos passam a ser coitadinhos. Quando acontecer um fato desse,
o homem de bem que se defendeu a sua família, a sua propriedade, deveria responder no máximo um crime culposo e que não fosse preso, mesmo porque ele lá estava defendendo a sua família. Naquele momento, ninguém sabe o que passa por um homem, um pai de família, que está ali defendendo a sua família e os seus filhos. O desespero que se é ter uma arma na cabeça. Enquanto isso, a gente vê relatos, inclusive eu já passei por isso, por um assalto, e o policial foi lá e disse que esses mesmos meliantes foi o que atirou numa viatura da polícia, e a polícia não podia estar atirando nele porque poderia responder um processo administrativo e ter punições futuramente. Então nós não podemos estar refém de bandidos. Eu me lembro bem e que quando se começou a discutir esse tema sobre o desarmamento, o deputado Gilvan Barros veio aqui à tribuna dessa casa fazer um apelo e mostrar que o desarmamento era extremamente perigoso. Naquele momento, muitos defendiam, inclusive uma parte da mídia, mas mesmo assim ele fez questão de aqui fazer esse registro. Como lá em casa, nós sempre tivemos esse posicionamento. O homem de bem, como você bem falou, como Vossa Excelência bem falou, se quiser, por livre e espontânea vontade, e que passe por todos os testes, que aprove a sua sanidade mental, possa ter. Isso é uma questão dele, questão pessoal de cada um. E o Brasil não pode ficar refém dos bandidos. Isso é o que nós não podemos fazer. Nós, como não temos a força de poder chegar a esse ponto de legislar esse sentido, nós podemos sim protestar como estamos fazendo aqui. Quero parabenizar a Vossa Excelência e a todos que aprovam a atitude desse senhor que, em meio a uma troca de tiros, foi lá e neutralizou da sociedade dois bandidos que não mais farão vítima a nenhum cidadão brasileiro. E deputado Gilvan Barros, esse cidadão tinha sido assaltado há poucos dias. A família dele foi assaltada há poucos dias. Nessa região mesmo, ali na Serra das Pias, morreu um agropecuarista, um dia desse, assaltado. Então, eu fico assim, eu quero que isso, eu trouxe a casa para que isso sirva de exemplo, senhor presidente, para o Brasil, para que mais pessoas, mais situações como essa sejam publicadas e divulgadas, para a gente acabar com isso que bem o senhor disse, o que a mídia fez no Brasil tanto tempo, o Sou da Paz, aquele povo com a pombinha assim na televisão, acabar com esse discurso que foi vendido, especialmente no Rio de Janeiro. Eu acho que a discussão é outra. Como eu digo, não sou um conservador, sou um liberal, mas eu defendo o direito da autodefesa. Isso ninguém pode tirar, isso inclusive é bíblico, inclusive está na Bíblia. Ninguém pode tirar, e a nossa Constituição permite. Em 2005, repito, o referendo com 95 milhões de votos, 95 milhões de pessoas saíram da sua casa e foram para as ruas, e 64% disse que era a favor do comércio das armas, do comércio legalizado. Porque se o vagabundo quiser comprar arma, vai aqui a 500 metros da Assembleia e compra. Qualquer um que quiser possuir uma arma ilegal, possui. Agora o cidadão de bem, esse sim, tem o seu direito cesseado. Deputada Ângela. Deputada Ângela. Boa tarde a todos. Quando eu disse que era de Estrela, Davi, foi porque no último censo, Salobrim pertencia a Bom Conselho. E aí, Estrela de Alagoas ganhou aquela área. E como você sabe, você tem um sobrinho dele que é vereador na cidade de Quebrangulo, Cardoso. E o cidadão que reivindicou, que atirou junto com o filho, viu o desespero da filha sendo sequestrada pelo meliante que correram depois do tiro, mas são de Minador do Negrão, homem de bem, e está com pouco tempo, por sinal ele começou a instalar uma câmara lá na casa dele, já com medo do ladrão. E eu quero dizer a você, Davi, que eles, quando foram ontem, a polícia não foi para prender o que matou os dois, foi acompanhando ele até a UE de Arapiraca. Um tiro pegou na perna, outro pegou na coxa, mas estão em casa. Você sabe como eles são, aquele pessoal criado na zona rural, e a polícia foi para a casa dele para encontrar a arma que ele tinha tirado. Só que no desespero a casa ficou aberta, aí veio IC,
um dizia que era Bom Conselho, outro dizia que era Lagoas, foi quando o policial chegou lá com um GPS e provou que era Alagoas. E ele está assim, psicológico dele está abalado, não só dele, como da família toda. E eu tenho certeza de uma coisa, e quero parabenizar você ter trazido essa ação para cá, mas está de parabéns o homem de coragem que foi o Valdo. Então, eu acho que não tem justiça do Brasil que queira condenar aquele cidadão, porque ele estava livrando não só ele, como toda a família, que todos estavam dentro da casa dele, e foi pego de surpresa. Só era isso. E assim, vocês sabem muito bem que tem família lá em Quebrangulo, e são os homens de bem. Por sinal, presidente, o Cícero Cardoso e o seu Tica, que é pai e tio do rapaz que atirou, é amigo e irmão do seu pai, o deputado Gervásio Raimundo. Eu conheço todos. Ele sabe muito bem o homem de bem que são todos da família. Só era isso. E assim, parabéns por você ter criticado. Era bom que os assaltados fossem quem inventou a lei que um cidadão não pode estar armado. Exatamente. Que proíbe o cidadão da sua defesa, da defesa do seu patrimônio, da defesa da sua família. E eu acho o seguinte, vagabundo pulou cerca, era para levar chumbo mesmo. Isso. Eu concordo que ninguém pode invadir o patrimônio de ninguém, seja uma fazenda, um sítio, uma casa, um apartamento, seja o que for. Patrimônio é patrimônio, propriedade é propriedade e família é família. Senhor presidente, muito obrigado. Só eram essas minhas colocações. Obrigado, deputado.